Olá, eu cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando a nossa lição que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema quando Deus restaura o justo. E lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não sigo o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para que você tenha um melhor aproveitamento na sua escola bíblica dominical. Na aula anterior, nós vimos que Deus quebrou o silêncio que tanto incomodava Jó, mas quando Deus falou, não foi muito bem o que Jó queria ouvir, mas foi aquilo que ele precisava. Jó não conseguiu responder nenhuma das perguntas que Deus havia feito. E com isso, Deus lembra a Jó que ele era apenas um homem e que ele não tinha o direito algum de questionar Deus, como que querendo ter dele uma satisfação, porque ele estava sofrendo. Por isso que o salmista, no Salmo 9 e o versículo 29, ele diz: assim está escrito, põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Bem, muito embora Jó fosse um exemplo de virtude, também fosse na sua época o homem mais rico de todo o Oriente, Jó ainda assim continuava sendo um homem. Por isso que o tema dessa lição é um tema tão sugestivo: a fragilidade humana e a soberania divina. E como já sabemos, Jó era um homem temente a Deus, humilde, e não demorou muito em perceber que ele estava agindo de maneira presunçosa. Veja que no capítulo 42, do verso 1 ao verso 2, Jó disse, assim está escrito: então respondendo Jó disse ao Senhor: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aqui Jó glorifica e admite que Deus é o Todo-Poderoso. Aliás, inclusive no livro de Jó, Deus é chamado de Todo-Poderoso ao menos 31 vezes. A palavra hebraica aqui é El Shaddai. Mas há uma diferença em chamar Deus de Todo-Poderoso e ter uma experiência com Ele. E foi diante das perguntas que Deus fez sobre a criação terrestre e a criação celeste, nos capítulos 38 ao 41, que Jó vive uma grande experiência transcendental. Essa experiência foi muito boa para Jó, porque ele elimina todo e pequeno resíduo de uma certa autoconfiança fora do normal, aceitável, que Jó, na verdade, já estava desenvolvendo por causa de seu alto padrão de conduta moral. A verdade é que Deus tem os seus planos e não cabe ao homem questionar porque Deus está fazendo algo. Deus sempre sabe o que está fazendo e tudo o que ele faz é bom e é para o bem daqueles que confiam nele. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Assim está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, depois dessa experiência, Jó vai dizer mais uma vez, veja Jó 42, versículo 4, assim está escrito: escuta-me, pois, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu, Senhor, me ensinarás. Aqui, com essa expressão, já está se colocando na posição de um servo aprendiz. E há uma grande diferença
em ser um aprendiz e um inquiridor, ou um inquisidor. O homem diante de Deus deve obedecer e não questionar. Veja como ele diz: eu pergunto, mas tu me ensinas. O versículo 5, como nós já vimos aqui, ele diz: ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora, ele, além de perguntar a Deus para aprender, ele está dizendo no verso 5: eu ouvi sobre o Senhor, eu ouvia com os meus ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. Ele não está dizendo aqui que está vendo Deus. O que ele está dizendo é que o seu entendimento, a sua compreensão, a sua perspectiva sobre Deus foram ampliadas. O interessante é que Jó chega a esse entendimento estando ainda pobre, estando ainda leproso e estando ainda sozinho. O sofrimento do patriarca foi como um treinamento que o conduziu para uma nova etapa de elevo espiritual. O livro de Jó nos ensina que o grande segredo não é querer entender Deus, mas confiar em Deus. Já no versículo 6, Jó diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aqui é muito importante deixar bem claro que Jó não estava sofrendo porque houvesse pecado, mas a sua provação foi justamente porque ele não poderia incorrer no caminho da presunção e do autoconhecimento, da autossuficiência. Bem, diante de sua humilde postura e reconhecimento, Deus começa a restaurar a vida de Jó, e de forma tão imediata quanto ele havia perdido tudo. Depois de Deus falar com Jó, ele vai falar com o amigo mais velho de Jó, chamado Elifaz, e manda que ele oferecesse sacrifícios de arrependimento, porque tanto Elifaz como Zofar e Bildade, que eram os outros dois amigos de Jó, haviam falado o que não era correto de Deus e de Jó. Eles haviam ensinado coisas de Deus que não eram verdadeiras. Eles haviam dito apenas meias verdades. Veja o livro de Jó, capítulo 42 e o versículo 7. Assim está escrito: sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Veja que ensinar aquilo que não está na Bíblia é pecado. Falar coisas sobre Deus que não é o que a Bíblia ensina é uma heresia. E perceba como Deus os repreende duramente, ao ponto deles terem que oferecerem sacrifícios de arrependimento a Deus. E ainda pedir a Jó para que orasse por eles. Aqui nós temos uma grande lição, um grande aprendizado. Falar mal de alguém pode produzir um efeito ao contrário. E Deus, em juízo, pode, em resposta, exigir que você tenha que precisar da oração de quem você falou mal, para que não lhe recaia um mal maior. Uma outra lição que aprendemos aqui, já no primeiro livro da Bíblia, é que nós temos uma ordenança divina para que se imole um cordeiro em sacrifício pelo pecado de uma outra pessoa. O seu sangue deveria ser derramado. Isso nos lembra o Senhor Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Nessa ordem de Deus, para que eles oferecessem sacrifícios de arrependimento, temos pelo menos 3 lições. A primeira, eles pecaram com palavras, portanto, nós não pecamos apenas com ações
e pensamentos, mas também por palavras. Também podemos condenar a nossa alma com aquilo que falamos. Segundo, não existem meias verdades sobre os princípios de Deus. Ou teremos o certo, ou teremos o errado. Hoje vivemos uma época em que a verdade tem sido suprimida ou relativizada em nome do politicamente correto. Terceiro, embora Jó estivesse na prova, ele não havia perdido o seu ministério sacerdotal de interceder e de orar. Ele orava não somente pelos de sua casa, mas também alcançava os de fora. Na sua provação, ele não viu desculpas para que ele pudesse exercer o seu ministério. A Bíblia diz que foi durante o momento em que Jó orava que Deus virou o seu cativeiro. Então, a sua provação, as suas dificuldades não devem ser motivos ou desculpas para que você deixe de exercer o seu ministério, o seu chamado diante de Deus. Bem, veja Jó capítulo 42, versículo 11, assim está escrito. Então vieram a ele todos os seus amigos e irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes conheceram ele, e comeram com ele pão em sua casa, e eles junto ali condoeram-se dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu peça de dinheiro e um pendente de ouro. Depois que Jó acaba de orar pelos seus amigos, Deus, perceba que nesse texto aqui, que eu recitei, podemos perceber que depois que Jó ora pelos seus amigos, ele tem a sua vida espiritual elevada, e Jó tem uma restauração física, porque com certeza ele não teria a reaproximação social daquelas pessoas se ele ainda estivesse leproso. E em seguida percebemos, pelas entrelinhas, uma espécie de comoção geral por parte de parentes, amigos e conhecidos, que com certeza, insuflados pelo próprio Deus, esse povo, em um grande ato solidário, despejaram grandes quantidades de doações. E aqui Jó tem também a sua vida social e financeira restaurada. Bem, depois de ter sua vida espiritual, física, social e suas finanças completamente restauradas, Deus vai restaurar a família de Jó. Veja o versículo 13 e o versículo 15. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O versículo 15 diz: e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. O versículo 12 diz que Deus deu tudo em dobro, ou seja, se ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tinha 14.000. Se eram 3.000 camelos, agora ele tinha 6.000. Se eram 15 jumentas, agora ele tinha 1.000. E se eram 500 juntas de boi, agora ele tinha 1.000. Mas o interessante é que, quanto aos filhos, Deus deu a mesma quantidade que eram os 10. Mas por quê? A resposta é para ensinar que o ser humano é especial. O ser humano é mais importante. Pessoas valem mais do que as coisas. E esta é a última das grandes lições do livro de Jó. O homem é menos que Deus, porém, ele é mais importante do que a criação terrestre. Eu encerro esse trimestre desejando a todos um ano novo de muita fé, coragem, esperança e paz. E como sempre faço, o texto final que recito está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Assim está escrito: mas graças a Deus, que sempre nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muitíssimo. E se Ele nos permitir, até a próxima aula. Amém.